Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais um sábado do nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, mais uma vez nos reunimos nesta tarde para fazer o estudo do Gênesis e da gente, pedir uma bênção, proteção, um amparo de todos, para todos nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos ajuda, clareando a nossa mente, o nosso coração. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Gente, vou iniciar hoje com o Gênesis, porque na semana passada a gente ficou na Gênese, né, o tempo todo, então só para a gente não perder também aqui no Gênesis, boa tarde, Dani e Débora, né, que entrou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente não ficar muito distante também do Gênesis, né, eu vou iniciar com o Gênesis hoje. A gente tinha visto toda a saga, né, de Caim e Abel, o assassinato de Abel por Caim. Num sentido espiritual, nós vimos que isso representa toda vez que nós escolhemos uma ação negativa em relação a uma ação positiva. É como se nós estivéssemos assassinando, né, o Abel, né, e deixando Caim sobreviver. Então, mais do que personagens, isso tem para nós um significado íntimo e espiritual. Nós vimos também que quando nós escolhemos o mal em relação ao bem, nós temos aí uma, um processo natural, né, que é o processo do remorso e do arrependimento. Então, o Caim, representado no texto, ele passa por isso também. Na nossa vida também é assim. E nós vimos que quando nós vimos a diferença entre o remorso e o arrependimento, né, que o arrependimento ele nos motiva a continuar, enquanto o remorso nos mantém presos no passado. Nós vimos que, embora sejam processos naturais, é interessante a gente vencer, né, do remorso para o arrependimento. E nós vimos também que quando cometemos o mal, nós estamos, na verdade, nos afastando de Deus, porque o mal é tudo aquilo que é contrário, né, à lei de Deus. Então, quando nós cometemos o mal, nós, por escolha própria, estamos distanciando aí de Deus. E aí, pessoal, nós vimos que esse distanciamento ele tem junto também um recomeço, né? Porque a misericórdia divina nunca vai deixar nós, por todo o tempo, né, estarmos aí perdidos no mal. Então, o mal ele não é para nós assim uma opção, né, para o futuro. A gente pode optar por fazer, mas ele não vai perpetuar o resto da nossa vida, porque o plano de Deus para nós é perfeito. Quer dizer que toda vez que nós cometemos o mal, nós temos aí, né, já de imediato a lei divina sendo aplicada para que nós possamos retornar ao estado normal, ao estado do bem, o estado que nós somos criados. E nós tínhamos visto isso, né, que o Caim ele afasta do Senhor, né? E aí ele conhece também, né, sua mulher. Nós vimos aqui no item no item 16, ó. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nós paramos nesse versículo, né, quando nós discutimos aí que esse leste, né, o oriente, é o lado que nasce o sol. Então representa também a incidez de luz. Quer dizer que mesmo quando nós nos afastamos de Deus e mesmo quando nós resolvemos trilhar um caminho diferente, a luz de Deus ela nunca vai deixar de nos alcançar, porque é uma fonte inesgotável, né, de amor e de sabedoria que vem do Pai. Então, mesmo que nós escolhemos várias vezes aí tomar
né, decisões equivocadas, escolhendo o mal em relação ao bem, e passemos por caminhos tortuosos, caminhos de dor, isso ainda vai ser amparado por Deus, né, e iluminado por Deus. Porque, na verdade, nós nunca estamos desamparados e por mais que a situação pareça difícil, por mais que a gente ache que está complicado e que Deus possa até ter nos abandonado, o Caim, em algumas vezes, ele até tem, né, esse tipo de sentimento, representando também esses sentimentos negativos quando nós sentimos, né? Nós sentimos assim, nós mesmos causamos, né? Então, representa muito de nós aí, mas sempre, qualquer situação, Deus estará conosco. Devido à sua onipresença, né, que nós já vimos também lá no Gênesis. Então, essa luz aqui, né, esse oriente, esse leste, significa Caim afastou-se, quer dizer, distanciou-se de Deus porque fez o mal. Mas Deus não distancia de Caim. E ele foi habitar. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Nós tínhamos já falado, né, um pouquinho disso. Quem quiser ir, só abrir o microfone e pode falar. Nós tínhamos comentado no final, a gente até falou, né, que essa terra de nós, essa mulher de Caim, nós comentamos e ficou de procurar, porque, mas eu não procurei, não. É porque eu brinquei, falei, onde é que arrumou essa mulher, meu Deus? Isso só existia. Só isso, nós foi isso. Isso mesmo, nós vimos só a questão do Oriente, né? E aí ficou da gente falar um pouquinho de Nod e também dessa mulher, que eu levantei a provocação aí, né? Alguém deu alguma olhada? A gente quer comentar aí? Eu falar a verdade, eu não vi não, viu? Tiago, eu não olhei não. Tá. Oi, gente, essa terra de Nod, né? O significado de Nod no hebraico é inaugurar, recomeçar, tá? Então é um nome muito simbólico. Às vezes vocês podem perguntar, né? Ah, mas de onde que a gente tira isso, esse significado no hebraico e tal? Hoje é muito simples, tá? Hoje, né, a gente joga na internet, no Google aí, e já tem vários dicionários, né? Já tem muita coisa aí. E rapidinho a gente consegue achar, tá? Eu digo não, até não só para o nosso estudo, mas às vezes num culto no lar, né, algum outro estudo que vocês estejam participando, né? Às vezes não tem sentido as coisas, às vezes a gente não entendeu direito, muitas vezes é porque o sentido hebraico ele é mais rico, né? E a gente muitas vezes não tem a palavra certa para descrever, traduz ao pé da letra e fica um pouco falha a tradução, mas quando a gente resgata o significado original faz sentido. Por exemplo, aqui Nod, né? Olha só, o que é terra de Nod? Às vezes a gente passa batido aqui, Nod é o nome do lugar e tal, não. Além de ser o nome do lugar, representa inaugurar, recomeço, quer dizer, esse afastamento de Deus, né, indica um recomeço. Na nossa vida, o que é isso? Quando nós cometemos o mal, quando nós temos as nossas escolhas equivocadas, nós também vamos precisar de recomeçar. E isso muitas vezes, né, através da reencarnação. Então esse deslocamento do Caim para essa terra de Nod representa isso também. Toda vez na nossa vida que nós precisamos de recomeçar. Recomeço como? A leste, né? Não é no paraíso, não é no Éden, né? Porque a gente se afastou, a gente, quando opta pelo mal, a gente está afastando do paraíso, afastando da presença de Deus, mas ainda sob a luz de Deus, porque ele não se afasta de nós. Tá? Então esse Nod é só... Tiago, Oi. me responda, quando você fala aí, igual qualquer palavra que a gente fala, igual nós, aí você vai no hebraico. Porque o hebraico foi o primeiro, vamos supor, Bíblia, livro. Por isso que, assim, os outros muitas vezes falam e a gente vai lá procurar para ver o sentido daquilo. O hebraico,
era o idioma, né, de quem escreveu. Então a gente, na verdade, dona Silvia, olha quem escreveu e que língua essa pessoa falava. A grande maioria da Bíblia vai ser no hebraico, né? Hoje, ou em alguns poucos momentos o aramaico, que era uma variação ali uma variação, né, do hebraico e do judaico. Então vão ser três assim clássicos: hebraico, né, que é do povo hebreu, né? O povo hebreu é que deu origem ao povo judeu. Então quem escreveu, né, esse texto, Moisés, né? O idioma era esse, era o hebraico. Quando a gente vai também para os evangelhos, né, de Marcos, Mateus e João, a linguagem original também foi no hebraico, porque eles também eram judeus e eram do mesmo povo. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, a gente deve pesquisar no grego, porque Lucas já era da Grécia. Então, basicamente, essas duas línguas, o hebraico e o grego. E a gente procura muito no latim também, que o latim a gente chama de a língua mãe, né? Porque o nosso idioma aqui da América, né, ele é muito baseado no latim. Então, às vezes, a gente vai no significado do latim, assim, de uma forma geral. Mas no Gênesis aqui, quando eu falo hebraico, é por isso. É porque Moisés escreveu e ele escreveu, né, no idioma que ele falava, que era o hebraico. Entendeu? Ah, tá, entendi. Né? Então, por exemplo, Adão, né? Quando a gente vê o nome de Adão, no hebraico é Adamá, significa homem da terra vermelha. Então, quando a gente fala Deus criou Adão, né? Ele não, mais do que um personagem, ele criou o homem da terra, né? E a terra vermelha era o significado, era a cor, né, da região lá. Para quem aprofunda mais, eles falam até que esse homem da terra vermelha é uma das 4 raças dominantes lá, né, que veio dos exilados de Capela, enfim. Mas enriquece muito quando a gente busca o significado. A gente poderia só falar terra de Nod, é o lugar, né? O nome lá é Nod. Para nós não, a princípio não interessa muito, mas é interessante a gente ver o que significa. Nod é o quê? Significa inaugurar, recomeçar. Então tem muito a ver, né, com o que a gente está falando de começar de novo depois de fazer o mal. Mas no hebraico é por causa disso, tá? Tá bom e faz sentido, né? Que é quando você busca, igual, né? E fala alguma coisa ali a respeito, aí você já vai ouvindo aquilo com sentido, né? Uhum. E nós vamos ver aqui, gente, muitos nomes, né, daqui para frente, porque vai passar toda a geração de Caim. Então tem um tanto de nome aqui. Nós vamos ver o significado deles e passar assim, sem detalhar muito, mas para a gente ver como que muda, né, quando a gente vê o significado dos nomes. Mudando então agora um pouco o nosso foco, Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Aí, pessoal, o que que nós temos que discutir um pouco hoje, né? Que nós ficamos de discutir aí. Caim teve relações com sua mulher. Que mulher, né? Esse texto aqui, ele é um prato cheio, né? Mais um para quem é ateu, para quem desmerece a Bíblia, porque de cara, né, a gente pensa exatamente isso. Se todo mundo, né, segundo a tradição do criacionismo, né, se todo mundo veio de Adão e Eva, que mulher é essa, né? Se ela não é irmã e Adão e Eva só tiveram até esse momento aqui Caim e Abel, que mulher é essa? Né? Então, dependendo da perspectiva que a gente enxerga, a gente pode, a princípio, né, falar assim, a Bíblia não fala coisa com coisa mesmo não, porque olha só, fala que criou só Adão e Eva, mas aqui já tem uma pessoa que não foi criada, então a Bíblia está se contradizendo. A gente pode olhar por esse ponto, né, da descrença, ou a gente pode olhar interessado em estudar, né, igual a gente está fazendo, num sentido simbólico, no sentido de evolução, no sentido psicológico, né,
e falar que isso aqui reforça o que nós estamos falando desde o início, de que Adão e Eva não representam dois personagens, né? Eles representam a humanidade. E se a gente junta com a ciência, esse versículo aqui só está comprovando o que a ciência sempre falou, que era impossível toda a humanidade vir só de duas pessoas, de um casal. Impossível. Então, dependendo do lado e do interesse nosso em ver esse texto, a gente pode reforçar a ideia de que o Gênesis é um livro que precisa ser estudado com cautela, com interesse, com boa vontade, de entender todas essas contradições que ele tem, né? Ou a gente pode olhar para o lado de que o Gênesis é uma historinha mesmo, tá cheio de coisa mal contada, fala que todo mundo nasceu de Adão e Eva e vem uma mulher lá que ninguém sabe de onde que é. Então, ainda bem, né, que nós desde o início já estamos conscientes, né, de que precisamos entender vários significados do Gênesis antes de prosseguir e a gente vai com essa cautela. Então, não da perspectiva nossa, né, da maneira que nós estamos estudando aqui, não assusta de maneira alguma aparecer essa mulher, porque desde o início a gente está falando que Adão e Eva não representam um homem e uma mulher, mas representam a humanidade. Caim, então, ele vai para outra cidade, né, que é Nod, e encontra a sua mulher, tá? Essa mulher, gente, no sentido, então, físico e material, é isso que nós temos a discutir, né? Só comprova a hipótese de que existiam outras linhas, né, evolutivas, além de Adão e Eva, e que Adão e Eva representam a humanidade. Tem um significado ainda mais profundo quando a gente pega essa ideia de recomeço, né? Porque o Caim, ele está recomeçando. Assim como nós também, quando reencarnamos, né, estamos recomeçando. E a falha, qual foi a principal falha do Caim que nós vimos aqui? Tiago, quando você traz a questão de recomeço, ele encaixa também de renovar? Também. Porque ele já tinha cometido o crime, assim, trazendo pela linha de raciocínio da consciência, ele já tinha cometido o ato, né? Uhum. Aí, quando ele depara com essa situação de recomeçar, cai também como se ele estivesse renovando a história. É a mesma coisa, né? Sim, a mesma ideia. Agora, qual foi a principal falha de Caim, gente? Antes disso tudo aqui. É inveja? A inveja causou, né, a falha dele. Mas o que ele fez que foi o mais grave? Que ele matou o irmão? Ele matou o irmão, né? Por que ele matou o irmão? Agora vem a inveja e o que mais que ele teve? Raiva. Raiva e ciúmes, né? Ciúme. Ciúme, raiva, inveja. Generalizando isso, gente, o problema... Essas três coisas são o quê? Inveja, raiva e ciúme são o quê? Você fala em questão de sentimento? São sentimentos. Isso mesmo. Inveja, raiva e ciúme são sentimentos negativos. Não é? Que gera pensamento negativo e tal. E gerou a ação, Assim, né? que foi a morte do Abel, né, que representa as ações positivas. Então nós podemos falar que a falha de Caim veio por uma deficiência nos sentimentos? Podemos, né? Vocês concordam? Sim. Ele teve ódio, Sim. raiva, inveja, ciúme, então ele falhou na parte do sentimento. E o que a mulher representa no Evangelho?
Sentimento. Sentimento. Gente, então, o Caim, né, mais do que uma mulher física, aqui está falando para nós o seguinte: toda vez que nós falhamos, cometemos o mal, nós estamos nos afastando de Deus. Mesmo assim, a luz de Deus continua nos iluminando, nos amparando, misericórdia, justiça e bondade nos acompanhando. E nós vamos precisar recomeçar aonde nós falhamos. Nós vamos ter oportunidade de recomeçar, né, nas coisas que nós falhamos. Então, se o Caim falhou no sentimento, ele encontra agora uma condição em que ele vai ter que lidar com o sentimento, representado aqui pela mulher. Deu para entender? Então, isso aqui é uma generalização da lei de causa e efeito. O que eu fizer vai ter um efeito lá na frente que vai culminar numa situação em que eu tenha que trabalhar naquilo mesmo que eu falhei. Então, por exemplo, se eu falhei na fortuna, né, o meu recomeço vai ser relacionado com a fortuna. Ou eu vou ter uma outra chance, né, de novo ter fortuna e dessa vez conseguir repartir, né? Acontece, né, gente? Reencarnações aí que a pessoa vem em situações de poder várias vezes e não consegue, né? Na doutrina... Aí a pessoa vem com escassez e o pessoal fala que é o mal, né? Mas é a atitude que ele fez, né? Sim, se ela falha na fortuna e tem chance de recomeçar no mesmo caminho, né? No mesmo grupo ali de coisas, né, que ela fez, e vai falhando, vai ajustando essa prova, né, para que essa pessoa consiga voltar para o caminho do bem. Então, muitas vezes vai acontecer de ausência de fortuna, dela vir pobre para ela aprender a ligar. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Tendo fortuna ou não, a prova ela está relacionada com o que a gente falhou. É isso que o Gênesis está mostrando para nós aqui. O Caim está recomeçando e tendo, né, oportunidade de encontrar novamente uma situação para ele evoluir no sentimento. Porque a falha principal dele foi no sentimento. Ô, Tiago, Oi, dona. e essa terra de nós aí, então, é tipo a reencarnação para nós, né? Para ele é ter que ir para outra terra, recomeçar né, do zero ali, de certa forma ele ia recomeçar, né? Que ele ia casar, ele ia ter filho e tudo, né? Se fosse físico mesmo, né? Isso é igual a gente com a reencarnação, né? Isso mesmo. Essa oportunidade. E olha só, gente, o significado de nod, né? Inaugurar. A gente inaugura o quê? Uma coisa nova, não é? Não fala que o Caim morreu, mas ele está inaugurando uma nova vida. Para nós, isso é reencarnação. O mesmo espírito inaugurando uma nova vida, né, em outra situação, em outra condição, mas encontrando, né, situações para corrigir falhas do passado. Então, se a gente precisa evoluir na paciência, a gente vai reencarnar, né, e conhecer situações onde a gente vai progredir na paciência. Se a gente, por exemplo, tem casos, né, muitas vezes de pessoas aí que mataram muito, né, numa vida anterior, e às vezes é concedido ela vir como médico para salvar vidas, para fazer o contrário. Às vezes, dependendo da consciência, a pessoa vai precisar expiar aquilo ali numa reencarnação mais dolorosa. Mas isso aqui é uma generalização para nós de que
nós vamos inaugurar uma nova vida, tendo a oportunidade de encontrar exatamente no campo que a gente falhou. Isso é o quê? Justiça e bondade de Deus. Justiça e bondade. Aqui não está falando que vai ser fácil, não está falando que a falha do passado dele foi esquecida, né? Porque quando a gente lê sem pensar nisso tudo, gente, a gente pensa assim, não, mas o cara matou, né? Desobedeceu Deus e a vida dele continuou, né? Ele encontrou mulher, vai ter filho e o outro pobre coitado morreu e ficou por isso mesmo, né? Ele não foi preso. Nessa época aqui era a lei da vingança, do olho por olho, dente por dente, não aconteceu nada com ele, né? Ele continuou a vida. Se a gente faz uma leitura simplista, a gente tende a achar que tem uma injustiça. Só que não tem, né? Tem a misericórdia e a bondade de Deus amparando, mas tem um espírito recomeçando. Essa Nod aqui, então, ela pode ser, né? Às vezes até um outro planeta. Se a gente está num mundo de provas e expiações, né? Que vai virar daqui a uns anos, regeneração. Vai ser um mundo de regeneração. E a gente não está no nível de regeneração, nós vamos recomeçar, né? O Nod nosso vai ser em outro lugar. Provas e expiações. Vai ser outro longe da Terra. Porque é a sintonia que nós estamos buscando. Vocês percebem então, gente, que isso aqui é uma generalização para qualquer um de nós? Qualquer um de nós que comete o mal, se afasta de Deus, e Deus continua iluminando com a sua luz, amparando e protegendo, e vai nos colocar para encontrar em outra vida, né, inaugurar uma nova vida, tendo a oportunidade de consertar no mesmo campo que a gente errou. Por isso que o Caim falha no sentimento e encontra o sentimento. Vejam, aqui não fala o nome da mulher. Não está interessado no nome, né? Então é mulher, é sentimento. E ela engravidou e deu à luz a Enoque. Aí nós vamos ver depois o que é esse significado de Enoque, porque reforça ainda mais essa tese, né? E Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Então, a gente vê aqui, né, um espírito que trabalhou, né, um espírito que a gente não está falando se o trabalho foi positivo ou negativo, mas ele fez coisas, né? Ele coloca ali funda uma cidade. E depois vem toda a descendência de Caim, que nós vamos ver que representa para nós, primeiro, uma evolução individual, que nós já estamos vendo aqui, e depois uma evolução conjunta, a evolução em sociedade. Mas isso aí vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Quem tiver, então, a curiosidade, já faz esse exercício que a gente falou hoje, de procurar o nome, então, no hebraico. Joga lá o que significa, significado de Enoque em hebraico. E a gente discute isso na próxima semana. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí, gente, antes de nós irmos para a Gênese? Não? Vamos então para a Gênese. Hoje nós vamos falar do item 16, né? Nós estamos vendo aí os atributos da divindade e hoje nós vamos falar sobre Deus único. Então, um dos atributos da divindade, né, um dos principais, é a unicidade de Deus. E a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo
sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Gente, Kardec ele dá uma justificativa bem, bem interessante aqui, né? Ele aprofunda bem o entendimento, né, desse texto aqui. E tem um outro atributo da divindade que ele é clássico também para a gente entender essa unicidade de Deus, que é o Deus causa primeira. Né? Então, primeira coisa que existiu é Deus. Por que ele tem que ser único? Porque se existisse outro ser junto com Deus, e eles não estão dimensionados numa escala de tempo, quer dizer, os dois sempre existiram. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, né, o início das coisas. E existindo dois seres que a gente chama de Deus. Qualquer um dos dois que tivesse aparecido 1 milésimo de segundo antes do outro seria a causa primária e teria que criar o outro. Né? Porque não pode surgir do nada. Então, da eternidade, né, de antes mesmo do tempo, já tinha que existir algo para ser chamado de Deus. Tendo dois, então, tem duas possibilidades. Ou algum anterior criou esses dois, ou um nasceu primeiro que o outro, ou os dois nasceram juntos, né? Que é mais ou menos o raciocínio que Kardec tenta defender, que é esse. Os dois surgindo juntos, né? Tendo o mesmo pensamento, igualzinho em tudo, a mesma identidade, pensando da mesma forma. Aí não são duas coisas distintas, é a mesma coisa, só que a gente falando de duas. Era como se as duas juntassem para ser uma. Então, de qualquer forma, Deus tem que ser único. E isso vem, né, do anterior que nós vimos aí, que é a perfeição absoluta de Deus. Né? Deus é infinitamente perfeito, quer dizer, ele é perfeito em tudo, em todas as características. Ele é onipotente, ele tem poder soberano. Ele é a inteligência suprema, né? É o mais inteligente. Então, se Deus é infinitamente perfeito, não pode existir outro ser que iguale a ele em todas as coisas de perfeição. Porque elas são elevadas ao infinito. Kardec ainda vai mais além. Vamos supor então que exista outro ser que se iguale com Deus em perfeição, ou seja, os dois são infinitamente perfeitos. Seria o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo poder. Ou seja, seria a mesma coisa, né? Então seriam duas coisas iguais que a gente pode entender como sendo uma. Porque não tem diferença. E aí tem outra situação. Né? Se um
dominar uma coisa mais do que a outra. Por exemplo, vamos supor que um é mais inteligente que o outro e o outro é mais veloz do que o primeiro. Nenhum dos dois é Deus, porque não são perfeitos, né, em todas as coisas. Um não faria o que o outro fizesse. Então, não faz sentido chamar de Deus, porque nenhum dos dois tem a perfeição absoluta. Quer dizer, para ser Deus, né, tem que ter todas as características que nós vimos até aqui. Onipotência, inteligência suprema, ser causa primária de todas as coisas, infinitamente Ô, bom Tiago, mas e quando fala justo. assim, ser causa primária de todas as coisas, então não tem como ser dois. Não tem. Né? É o que eu falei lá no início, que Kardec ele faz um pensamento muito completo aqui, mas o mais simples da gente entender é exatamente isso aí, Marilena. É causa primária, né? Causa no singular. É uma coisa que gerou tudo. Né? Então é isso. É uma coisa que gerou tudo. Não pode. Se surgiu duas coisas distintas juntas, é porque teve uma coisa anterior que criou uma delas. Ou as duas e essa coisa vai ser Deus. Né? Então, não dá nem para pensar nisso porque nós já discutimos que Deus é eterno. Então, ele não está nem na nossa escala de tempo. Ele já existia antes do tempo. O tempo que existe por causa de Deus e não o contrário. Ele não teve começo. É por isso que ele é causa primária. É isso mesmo, né, esse raciocínio aí. Eu só estou falando isso tudo aqui porque o Kardec traz para nós nesse comentário, fazendo um raciocínio até mais aprofundado. Mas é exatamente isso. E se, né, numa situação muito difícil, existir outra coisa que se equivale a Deus, é a mesma vontade, o mesmo poder, o mesmo pensamento por toda a eternidade. Ou seja, é a mesma coisa existindo. Eu acho que Constituindo. às vezes confunde um pouco essa questão das pessoas ter essa incerteza pelo fato de que o mal desafiou Deus. Então, aí fica uma questão de como que desafiou Deus. Será que Deus criou o mal? Aí ficou muita nessa analogia, né? Céu e inferno, aí Uhum. fica meio um pouco confuso, porque como que Deus, um ser perfeito como ele é, ia criar um ser mau, né? Aí fica nessa questão de pensar assim, que Deus nasceu e que o diabo nasceu, assim, né? Quando a Uhum. gente vai na igreja católica, no início era isso, né? Tem Deus, tem o diabo. Então cai nessa questão de dois seres. Mas quando você traz essa analogia que você trouxe aí da questão de um ser único, a gente entende que o que era dito como diabo não era o mal, era uma. No primeiro momento, eu acho que era uma ignorância, né? Ainda é, né? Só pra gente na doutrina espírita que fica clara essa questão, né, dos atributos da divindade, que Deus é infinitamente bom, né? E se ele é infinitamente bom, ele não ia criar o mal, né? Para nós isso fica muito claro, né, no nosso estudo. Para as outras crenças, talvez teria que ir no Gênesis, né, ver lá que tudo que Deus criou é bom, e daí deduzir que tudo que ele criou é bom, né? Não, ele não poderia ter criado o mal, né? Nem o diabo, nem nenhum ser que medisse forças com ele. Mas aí, né, se não é dessa forma, né, se o diabo então não é uma criação divina, o que que é? De novo, né, a doutrina espírita nos auxilia, né, mostrando para nós que são espíritos ainda ignorantes, equivocados e que vão evoluir. Nas outras religiões, como que eles vão explicar isso? Né? Então eles colocam como se fosse uma divindade também inimiga de Deus. E isso não faz sentido. Né? Se Deus tem alguém que pode rivalizar com ele, ele deixa de ser onipotente. E se esse ser, né, o principal, né, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Né? Então,
o diabo não pode ter nascido de outra forma que não por Deus. Se ele existisse, né, é porque Deus criou tudo. Só que Deus não Sim. pode ter criado porque tudo que ele cria é bom. Ah, então ele existia antes de Deus? Não, porque antes de Deus não existia nada, Deus criou tudo. Ou seja, quando a gente vai pelos atributos da divindade, a gente pode concluir que é impossível existir esse diabo que as pessoas acham que existe, que rivaliza com Deus. Não existe, porque de duas uma. Ou Deus criou, mas tudo que Deus cria é bom, ou existia antes de Deus. Não pode, porque senão Deus deixa de ser Deus, né? Ele é a causa primária, tudo tem que vir depois dele. Esse diabo aí A doutrina nos esclarece simbólico. Espera aí, foi Marli, né, e Marilene falou isso. Esse diabo aí é simbólico, então. O diabo é o próprio ser humano com as maldades, né? O que a doutrina espírita nos traz, né? O diabo, né, ou quando a gente fala de diabo, demônio, essas coisas, a gente está falando mais de algo fora do plano físico, né? Muitos fenômenos acontecem, né? Até fenômenos mediúnicos mesmo, né? Que criaturas conseguem se materializar ou aparecer em formas monstruosas. Então isso deu origem a esse mito do diabo, né? E para a gente na doutrina espírita, né? O que é o diabo? São espíritos equivocados que ainda se comprazem a fazer o mal. Mas eles não vão ser para o resto da vida, né? Porque em algum momento eles vão se ajustar com a lei divina. Então, na doutrina espírita, para nós é isso. O diabo, né, são espíritos que ainda se comprazem com o mal e são espíritos equivocados, né? Então, da mesma forma que a gente pode trabalhar fazendo coisas boas, né, encarnado ou desencarnado, a gente pode também trabalhar com coisas negativas. Então, tem as falanges, né? Tem os espíritos que ainda acham engraçado, são malvados mesmo, buscam vingança. E se tem ali no meio, né, por exemplo, esses casos aí, né, gente, de assombração, de coisa que o diabo apareceu para não sei quem, na doutrina espírita já não duvida de nada. Por quê? Se tem a sintonia e se tem o fluido médium, né, de algum médium ali que faça aparecer, aparece. Não é? Aparece. Mas não é uma criatura que se rivaliza com Deus. Ela faz o mal porque se compraz em fazer o mal. Da mesma forma que a gente encarnado pode fazer o mal, o espírito desencarnado pode fazer. Só que como ele está desencarnado, né, vamos, entre aspas, é algo sobrenatural, a gente coloca como se fosse uma divindade do mal, né, o diabo, Lúcifer, demônio, enfim. Mas são espíritos fazendo o mal, só que do outro lado. As outras religiões não entendem isso porque elas não acreditam, né, na erraticidade, não acreditam que a vida continua. E já tinham essa ideia de inferno, né, que foi implementada aí pela tradição católica, né? Então elas juntam as coisas e acham que realmente existe o inferno e existe o diabo, que é o chefe lá do inferno. Tiago, por isso que é tão interessante o estudo ali, se a pessoa aprofundar, né, no estudo, que é igual o exemplo aí de Caim e Abel. O Caim é o diabo que nós estamos falando, Uhum. né? O tempo todo. Né? E aí você entra com, né, a oportunidade de mudança e tudo. Somos nós fazendo o mal, nós somos o diabo. Sim. Né? Uhum. Qualquer um de nós, né? Sim. E o diabo, né, gente? O significado do nome, né? Já que a gente está falando de significados, diabo significa diabolos, que é aquele que espalha. Significa aquele que espalha. Então, enquanto a lei de Deus é uma lei que agrega, né? O que Deus quer de nós? A união, que é a gente junto, trabalhando, ela agrega. O diabo é o que separa. É o diabolos, é o que espalha. Então é exatamente o que? O mal. Né? Quando a gente faz o mal, na verdade, a gente está sendo diabo. Que a gente está, pelo menos nós, a gente está se desviando da lei de Deus e, em vez de cooperar, a gente está atrapalhando. Eu acho que o diabo pode ser até nossa consciência, Também. que nos atormenta, Uhum. né? Como a gente fez uma coisa muito grave, por exemplo, e a consciência acusa e atormenta
Aquilo não vai dar o diabo na vida da gente. Pode Então, ser acho assim, também, né? tudo Se é a gente ruim. estiver tomado, né, de sentimento negativo, nós, Uhum. inclusive, podemos ser diabo de nós mesmos. Eu acho que tudo é muito ruim. Ou dentro da gente, ou fora, ou com outros, onde for. É o diabo, Uhum, que o povo tanto teme, mas sim. que a gente pode evitar a presença dele na nossa vida. Agora, gente, Com por nossa que fé, com nossa prece, com nossas boas atitudes. isso mesmo, né? Agora, por que, né, que essa figura do diabo ela ficou tão famosa, né? Porque é muito cômodo para nós, é muito fácil para nós quando alguma coisa errada acontecer, em vez da gente assumir o erro, a gente falar: isso é coisa do diabo. Foi o diabo que me atentou, né? Um dia eu vi uma pichação no muro interessante, ela estava escrita assim: nem tudo é culpa minha, assinado capeta. Porque a gente gosta, né, de colocar a culpa, né, em algo Eu exterior, já vi também essa escrita, não Tiago. é? E é assim, né? Muito. Porque é Isso é coisa do diabo. a gente que dá Mas não, vida, isso né? aqui não está com os próprios erros. Uhum, Ô, Tiago, mas mesmo quando o diabo te tentou, ou a culpa foi do diabo, a resposta final foi sempre a da gente, né? sim, A livre-arbítrio, aceitação né? foi sempre nossa. E realmente isso é o único esclarecedor disso aí é o espiritismo. Sim. O único que consegue Assim, entre fechar, né? parênteses, né? Oi? O único que consegue fechar o raciocínio, né, sem deixar brecha é o espiritismo. Porque, Sim. na verdade, ele mostra pra gente que essas imperfeições nascem da gente mesmo, né? As influências vêm porque, no fundo, tem algo lá dentro da gente que o atrai, né? A gente vê isso igual nesse estudo que você está dando aí a sexta-feira sobre a prece, a gente vê muito isso quando você lê a prece do Pai Nosso, fala sobre as tentações, lá fica Uhum, muito claro que as tentações acontecem porque nós permitimos, né? uhum. Mais alguém, gente? Bom, é isso então, né? Então essa unicidade de Deus, né, gente? Mais do que uma questão de religião, né? E aí a gente fala, né, que o povo judeu eles tiveram essa importância de trazer o Deus único, né? Porque precisa de um Deus único. A evolução do pensamento sobre Deus precisava passar pela questão do Deus único. Essas crenças, né, de politeístas, de vários deuses, elas não conseguem explicar exatamente porque não dá para definir, né, qual que é o mais forte, quem criou quem, de onde surgiu, né? Então, de novo, né, à luz do espiritismo, com esses atributos da divindade, a gente consegue entender não a natureza íntima de Deus, mas a vida faz mais sentido, né, quando a gente entende o que é Deus, pelo menos. Gente, então pro próximo estudo, a gente estudar aí o que é o Enoque, tá? Pra gente discutir. Vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Obrigado, Pai, dá-nos força, sabedoria e fé para seguirmos em frente. E que nada além da sua vontade tenha força para atrapalhar a nossa vida, os nossos propósitos, e que juntos disso tenhamos paciência, fé e boa vontade para seguir em frente e cumprir com a nossa parte. Que assim seja.